O final de semana teve clássicos da rodada do Campeonato Brasileiro e é claro que esse vai ser o assunto principal deste Na Cara do Gol, que está começando agora. Olá, meu amigo, minha amiga ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast Na Cara do Gol. Nesta segunda-feira, eu até me perdi, o dia 13 de abril, hoje aqui. Estou eu, Rafael Bellatini, mais uma vez na apresentação, contando com o seu like, com o seu hype, com o seu comentário, com a sua avaliação no seu agregador favorito de podcast aqui no YouTube, divulgando para mais e mais pessoas. E vamos discutir a rodada do Campeonato Brasileiro, a rodada de número 11, que teve 3 clássicos, né? Os jogos principais foram 3 clássicos. Qualidade duvidosa, a gente vai discutir aqui bastante. Estou acompanhado de Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, olá Rafael. Foram clássicos com alguma emoção, né? Pelo menos 2 deles. E 2 0-0, né? Não era exatamente o que a gente esperava comentar nessa segunda-feira. E participando remotamente com a gente, Carlos Ramos. Tudo bem, Carlos? Olá, Rafael. Olá, Eduardo. Tudo bem? Realmente, principalmente o Grenal e o Palmeiras e Corinthians, né? Foram jogos, assim, bem complicados de assistir. Tá quase todo mundo de luta aqui, só faltou o Eduardo. Mas Grenal e Palmeiras e Corinthians foram realmente clássicos bem pegados, né? O Grenal geralmente o Palmeiras e Corinthians esperava um pouquinho mais até do Clássico Paulista no domingo, mas foi também um jogo bem, principalmente no primeiro tempo, os dois, né? O Grenal também no segundo tempo melhorou, mas realmente um final de semana de clássicos que a gente esperava mais, até porque o Brasileirão tá sendo bem legal, mas eles não entregaram o que a gente esperava, não. É aquela história de muito gol, né? Passou longe ali. Então, a gente tinha uma expectativa até do começo do Campeonato Brasileiro, que foi mostrando um campeonato com muito mais gols, assim, agora já tá caindo um pouquinho mais na normalidade. Eu estou voltando de férias, eu tirei aqui uma semana de descanso, um tempinho pra, né? Foi até engraçado, porque no sábado meio que deu uma desligada e depois eu falei, nossa, é mesmo, teve Grenal, eu não tinha reparado, porque o jogo foi tão, assim, pouco relevante que a gente não recebeu nem uma notificação ali, né? Aconteceu isso, um gol aqui, ou algum agito, né? Massa? Foi um Grenal, primeiro um Grenal no sábado, né, já é uma coisa assim meio estranha, né? Um horário meio estranho para um clássico. E o Fla-Flu também seria no sábado, uma das polêmicas pré-rodada, né? Uma maior polêmica pré-rodada. E o Grenal, para mim, são 2 clubes que esse ano eu ainda não sei a que vieram e o que nós podemos esperar dos dois, tanto do Grêmio quanto do Internacional, tá? O Grêmio parecia estar caminhando por um bom caminho, assim, com o Luiz Castro, né? Bem organizado e, de repente, são 5 jogos sem vencer e 5 jogos com atuações lá não muito boas, né? 5 jogos decepcionantes pro Grêmio, né? E o trabalho já começa a ser questionado. E já no Inter, o Pesolano faz uma temporada abaixo, embora venha de uma sequência, ao contrário do Grêmio, vem numa sequência crescente, né? São 5 jogos já sem perder, inclusive o Grenal, teve bons momentos no Grenal. E com algumas das lideranças que não têm conseguido brilhar, né? Principalmente o Alan Patrick. A gente esperava muito do Alan Patrick depois de um ano muito forte dele em 2025. Sim. E esse ano ainda não engrenou, né? O Alan Patrick não engrena em 2026 com o Colorado e acho que isso faz muita falta, porque é um elenco que tem suas limitações, né? Mas se tiver os principais jogadores em boa fase, pode brigar por mais coisas, mais vitórias, mais pontos, mais acima na tabela, mas depende muito de jogadores como o Alan Patrick, principalmente o Alan Patrick, né? Que estão fazendo falta ali. Carlos, até pra gente tirar aqui do eixo já aqui o Inter e Grêmio, porque foi o clássico, acho que menos repercutiu, que menos foi comentado, a gente tem mais coisas para falar dos outros times, até porque Grêmio tá em 12º e o Inter em 14º, os dois com 13 pontos em 11 jogos, campanhas que a gente olha e fala assim, nada para empolgar, desta vez a gente tirou o Inter da lista dos favoritos para o campeonato e finalmente estão acertando uma previsão com relação ao Internacional, mas muito aquém, né? O futebol gaúcho devendo nessa temporada. Sim, concordo. Eu acho que o Grêmio tem uma expectativa maior até pelo trabalho do Luiz Castro, até pelo investimento que o time fez, que foi um pouquinho maior do que a gente esperava até que fizesse, mas alguns jogadores que chegaram ainda não estão conseguindo performar aquilo que se espera deles, né? O Enamorado é um deles, o TT também.
Acho que é um problema no último terço do Grêmio. Esses dois jogadores ainda não estão conseguindo performar o que a gente espera de ambos. No meio-campo, sinceramente, até quando chegou o Nardoni, eu não esperava tanto dele, e ele também não está conseguindo fazer a diferença. O que eu falava lá desde a chegada dele, que é um jogador que é um bom jogador, tem boa qualidade de passe, meio que igual um perfil parecido com o do Arthur, mas no último terço não consegue fazer tanta diferença, e é isso que falta ao Grêmio. Ele dependeu muito do Carlos Vinícius. No momento que o Carlos Vinícius não está conseguindo performar, ou a bola não está chegando tanto nele, o time sofre, né? Depende muito da individualidade do Amuso, que faz um bom campeonato, faz uma boa temporada até aqui, mas acaba, às vezes, se você marcar bem o Amuso, o time não progride também. E o Internacional, o Alan Patrick, até agora, a temporada passada foi uma temporada fantástica dele, né? Foi um jogador decisivo para o Internacional. Até agora, nessa temporada, não está conseguindo performar como na passada. O ataque tem dois atacantes até bons, os dois times, né, tanto o Grêmio quanto o Inter, geralmente apostam em centroavantes bons, fortes, que fazem gols, e até agora o Borré teve uma boa chance até no Grenal, na área, o goleiro fez uma boa defesa, o Everton fez uma boa defesa, mas também não está conseguindo ter grandes chances e aproveitar as chances que ele tem. Um detalhe do Grenal, uma polêmica no final da partida, foi com um torcedor. Aquilo que acontece em alguns clássicos e tem muita confusão quando isso acontece, né? Um torcedor, uma criança até, né? Um torcedor do Inter pediu para tirar foto com o Everton, e alguns outros torcedores colorados na arquibancada repreenderam ele, né? Mais um daqueles casos que, assim, a criança vê um outro jogador que é famoso, conhecido, foi um jogador de seleção brasileira, campeão olímpico, brilhou muito no Palmeiras e agora está iniciando sua trajetória no Grêmio, pediu para tirar foto com o cara, e alguns marmanjos lá da arquibancada foram repreender ele, o pai dele, enfim. Situações chatas que acontecem muitas das vezes nas arquibancadas do futebol brasileiro. Recentemente eu vi um caso, não lembro qual que foi aqui, específico, de um jogador que deu a camisa também de um rival, né? Deu a camisa pro garoto, e aí a torcida ficou brava, o cara teve que devolver a camisa, jogou de volta. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? Não interessa. A criança, ela tem ídolo tanto faz, né? Não dá pra... meu filho já teve jogador de outro time, falava, até às vezes não é nem a vontade da criança por perceber a qualidade, mas até porque é muito comentado aquele jogador, né? Então, o meu filho falava muito sobre o Gabigol, porque era a época que ele era molequinho e todo mundo fazia o Gabigol vivendo aquele momento espetacular. Ótimo, idolatria. Se encontrasse, tiraria foto sem problema. Não, e você consegue conviver rivalidade de forma saudável. Você vê um jogo repleto de polêmicas antes do jogo, como Flamengo e Fluminense. E tá lá o Maracanã, com o torcedor do Fluminense e do Flamengo, uma gestão compartilhada, né, de um estádio, e que é feito de uma forma, vamos dizer assim, muito amigável, tem né? Até torcida mista, não tem? Tem torcida mista, tem ótimo. torcida mista, claro, né? Conviva. Assim, obviamente tem seus problemas, mas considerando a rivalidade toda que tem, você botar mais de 40 mil num estádio e consegue levar numa boa. Então, eu acho que isso é um exagero, é uma cultura que tem que acabar. Eu acho que é uma cultura, até porque a gente está chegando numa nova geração, que é uma geração que está olhando para jogo do Real Madrid, jogo do Manchester City, né? A gente quer ver também espetáculo, né? Eu entendo a paixão pelo clube, é uma coisa muito forte, né? O torcedor é muito movido a isso também, mas é um espetáculo, é entretenimento, e a paixão você não precisa agredir o outro porque você é apaixonado pelo seu clube, né? Eu acho que é uma coisa um pouquinho estúpida, e se a gente quer brigar por um melhor espetáculo no futebol brasileiro, né, a gente tem que se unir, e a gente reclama muito dos clubes, muitas vezes, por essa falta de união, mas a gente vê isso também fora do campo. A gente vê atitudes que não condizem com o que deveria ser, né? A gente está falando de uma época em que a CBF está trabalhando para ter a liga, que é o sonho de muitos de nós, ter uma liga organizada, capaz de fazer um produto melhor para todos, né? Pra gente que trabalha com futebol. Eu duvido que vai sair uma liga. É muito difícil, né? É muito difícil porque você, quando tem clubes tentando trabalhar isso de forma profissional, até fora de campo você tem uma pressão grande. Sim. Né? E você tem dirigentes que não sabem trabalhar isso da melhor forma, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso no Fla-Flu também.
nas polêmicas. Mas voltando aqui a sábado, o Grenal não foi um bom jogo, tá? Vitória e São Paulo, e a gente já começa a ver que foi um erro, não pelo Roger Machado em si, mas a forma como o São Paulo conduziu esse início de temporada com o Crespo e a forma como tratou o Crespo e trouxe uma instabilidade para o São Paulo que não deveria vir, tá? Foi um jogo que o São Paulo teve bons momentos, mas acabou se tornando presa ali do Vitória fora de casa. Foi um jogo até interessante, né? Porque o São Paulo não foi assim tão mal, teve boas oportunidades. E teve um Vasco Remo, né, Carlos? Que um gol muito bonito também do Remo no fim, mas para um jogo que o Vasco acho que talvez poderia ter tido melhor sorte, né? Exatamente. A expectativa para o jogo era a pior possível, né? Até porque choveu horrores, né? demais em Belém. O gramado estava em uma condição terrível. E até o jogo foi um pouquinho melhor do que se esperava dele, né? O Vasco teve um pouquinho de domínio de posse de bola, o Remo bem nos contra-ataques, criando boas oportunidades. Eu acho que faltou um pouquinho mais de poder de decisão dos jogadores do último terço, principalmente o Aleph Manga do Remo. Ele teve boas chances, boas jogadas, contra-ataques que ele poderia ter tomado decisões melhores. O Andrés Gomes do Vasco foi mais uma vez o cara que mais tentou alguma coisa diferente no ataque do Vasco, mas também não viveu uma grande tarde. No final, o 1-1 acabou sendo justo, né? Pelo que produziram as duas equipes, um empate que o Vasco, mais uma vez, deixou escapar um resultado positivo fora de casa que poderia ter conseguido. Contra o Coritiba foi a mesma coisa. Contra o Remo eles conseguiram um empate um pouquinho antes, com o gol do Marlon, mas ainda assim o Vasco poderia ter conseguido segurar essa vitória e teve chances até para matar no contra-ataque. Acho que o Renato tem mais motivos para ficar irritado com os colombianos do Vasco, principalmente com o Rinestrosa, que mais uma vez não entrou bem. O Rinestrosa entrou para um jogo com muita chuva, o gramado daquele jeito, com a chuteira errada, depois mudou a chuteira, depois escorregou de novo, o Renato deve ter ficado furibundo com ele. Mas enfim, foi um jogo que acabou entregando um ponto para cada lado de certa forma justa. O Remo poderia ter feito mais, o Remo que não tinha o Pikachu, o Jajá jogou pelo lado direito, jogou muito bem, fez uma boa partida. O Remo tá tentando, né, tá ali na zona de rebaixamento, entre os últimos colocados, mas tá tentando performar. É um trabalho justo do Léo Condé, digamos assim, né? Um trabalho bem justo, tem alguns jogadores interessantes que estão entregando mais até do que eu esperava. O próprio Pico no meio campo, o zagueiro Tchambá é um defensor que está fazendo um bom campeonato brasileiro. O Marlon encaixou bem com ele ali também. Então o Remo, apesar de ter mudado muito, apesar de ter mudado o trabalho do técnico logo no início da temporada e ter trazido muitos jogadores desconhecidos, está conseguindo fazer um trabalho justo dentro do contexto que ele vive também, da dificuldade que é jogar um campeonato brasileiro com a logística de Belém, né, de ter que sair todo jogo fora, é uma viagem internacional para o Remo, basicamente. É isso aí. Até aproveitando aqui, vou falando do sábado, né, o Massa trouxe a história do jogo do São Paulo. É engraçado que esse problema que a diretoria do São Paulo foi buscar surge, teoricamente, né, pelo que se diz, pela insatisfação da diretoria no fato do Crespo dizer que o São Paulo não estava pronto para brigar pelo título. E aí vai lá, manda o técnico embora, traz o Roger Machado, que no fim o time está mostrando que não está pronto para brigar pelo título. Basicamente isso. Tá, né? E não é questão do Roger, não. Eu acho que é questão qualquer um. Seria isso aqui, né? Tem que ser muito... É como o Vasco com o Renato Gaúcho agora, que no início, né, tava lá se gabando dos resultados e agora diz que não faz milagre. Já começou a versão... Rápido, né? Foi rápido para a versão mal-humorada dos últimos anos, né? E só para fechar o sábado aqui, teve também o Bahia com uma virada interessante, né? Esse jogo eu não acompanhei, infelizmente. Aliás, só o Bahia fez gols, né? E o Santos... Esse jogo eu ia puxar, essa vitória aqui que mostrou que o Neymar tem que estar na Copa. Eu vou passar para nossa Neymarzete, né, o nosso maior... Que isso, aí você tá brincando comigo. Não, antes de falar do Santos, só um parêntese desse jogo do Bahia. O Bahia conseguiu a vitória com gol no fim do Sanabria, muita polêmica no final. Acho que foi o Reinaldo que pediu para os jogadores do Mirassol saírem do campo, né, não voltarem para o jogo. Muita polêmica nessa reta final do jogo do Bahia. Depois desse gol, o Bahia tá ali entre os vice-líderes do Campeonato Brasileiro, né, junto com o São Paulo, junto com o Fluminense, junto com o Flamengo, com 20 pontos também tem um jogo a menos. Então tá fazendo uma campanha muito interessante. O Bahia que não tem Libertadores nem Sul-Americana, né? De certa forma, essa eliminação pode ser boa
para o Bahia, que vai poder focar mais no Campeonato Brasileiro, que vai poder trabalhar melhor o elenco, não tem um elenco tão grande, então tem um elenco mais enxuto, perdeu algumas peças aí que poderiam ser interessantes para rodar o elenco, né, como o Cauli, por exemplo, mas o Bahia tem um elenco mais enxuto e vai poder focar só no Campeonato Brasileiro e tá ali entre os vice-líderes, pode ser uma temporada interessante para o Bahia esse ano de 2026. Sobre o Neymar, cara, o Neymar, quando a gente fez o podcast aqui sobre a convocação da seleção brasileira, não falei o nome do Neymar, ninguém falou o nome do Neymar, porque, sinceramente, era um nome que naquele momento eu não levaria para a Copa e acho que o Ancelotti muito menos. Só que nesse final de semana o Ancelotti mudou um pouquinho o discurso dele, até porque a gente tem que entender também, quando você vai fazer uma comunicação, a gente tem que levar em consideração o contexto e para quem você fala, né? O Ancelotti falou com um veículo francês, o interesse da França para um veículo francês, o Neymar é uma figura interessante porque jogou muito tempo no Paris Saint-Germain, tem a sua história lá e até porque é um jogador, uma marca global, né? Então o Ancelotti respondeu de forma mais tranquila, digamos assim, né? Ele até falou que ele não se incomoda com a pressão que ele vem recebendo, com as perguntas nas coletivas sobre o Neymar, apesar de que na última coletiva que ele teve com a seleção brasileira, ele falou simplesmente que não ia falar sobre o Neymar e só ia falar sobre os jogadores que estavam convocados, mas ele falou de uma forma mais positiva do Neymar. Mas, sinceramente, ele falou a mesma coisa que ele sempre fala. Se o Neymar tiver 100%, estiver bem fisicamente, ele tem chance de ir à Copa. Se ele não tiver, aí a chance dele diminui consideravelmente. Eu ainda não vejo o Neymar com chance de ir para a Copa. Eu vejo o Neymar ainda muito que evoluir e não vejo o Neymar evoluindo ao ponto... Chance tem, né? Mas o Neymar hoje eu não convocaria e o Ancelotti não... Reformulando. Hoje eu não convocaria o Neymar e o Ancelotti não convocaria o Neymar para a Copa do Mundo. Ele ainda tem chance de evoluir, eu acho bem difícil, mas por outro lado também, assim, se a gente falar do Neymar de passado, Neymar, a carreira toda dele, ele em campo entregou, ele em campo resolveu os problemas das equipes dele, ele em campo, quando esteve bem fisicamente, sempre foi referência técnica, sempre foi um jogador diferente, que fez uma carreira espetacular. Então, assim, é um jogador que eu acho muito difícil que ele volte metade do que ele já fez na carreira, ou menos disso até. Mas se ele estiver bem fisicamente, cara, quem sabe, né? É exatamente isso. Eu acho que o Ancelotti é muito claro com isso, ele não tem nenhum tipo de ilusão. Essa ilusão, quem tem... É uma certa mídia ali dos parceiros do Neymar, né? Eu acho engraçado porque... Um certo povo que quer explorar também essa visão saudosista do passado. É claro que a visão do Ancelotti não é essa. A visão do Ancelotti é clara. Se ele conseguir, e até agora o Ancelotti mostrou que o que o Neymar fez não é o suficiente e, pelo amor de Deus, não é o suficiente. Se você assiste os jogos, não é o suficiente. As pessoas vêm falar, mas o Vini não faz nada, e você acha que o Neymar, do jeito que tá, vai fazer o quê, né? Então, hoje você vai pegar o Igor Thiago. O Igor Thiago, não defendo convocação de Igor Thiago, acho um jogador limitado e tal. O cara tem 21 gols na Premier League, tá? Um gol do Haaland, né? Ele pode terminar o ano como o goleador da Premier League, né? Mas você vai ver nessa ilusão o Neymar fazendo uma jogada ou outra que sequer finaliza muitas vezes, né? E ninguém vê o tanto de jogadas que se perdem nas pés do Neymar, né? E as pessoas têm essa ilusão justamente pela carreira dele. Agora, é claro... Isso aqui todo mundo, o Ancelotti não é maluco. Se o Neymar estiver voando quando chegar a Copa do Mundo, né? É claro que ele vai levar, mas ele quer levar ele para ser titular. Se for levar para ser titular, ele quer agora para ser mais um nos 26, tipo, seu 26º nome. Qualquer coisa que acontecer na Copa, qualquer falha do Vini Júnior, as pessoas vão estar gritando pro Neymar, e o Neymar que está no banco não é o Neymar que resolve, entende? Então ele tem que ter certeza de que o Neymar que vai chegar lá é o Neymar que resolve. Para já não é, para já ele não vai levar, ponto. Se o Neymar, por alguma coisa, a gente tem que ser empírico, né? Tem que ver a realidade. A realidade do Neymar hoje não é nível de seleção brasileira,
né? Se ele conseguir entregar até lá nível de seleção brasileira, ok, ele não precisa estar 100%, mas ele tem que estar perto disso, né? Ele tem que estar perto disso. As pessoas acham que 50%, 60% ele vai jogar. Se fosse assim, o Romário estava na seleção com 45 anos, o Ronaldo com 130 quilos ia jogar. Não existe isso, né? A gente já viu isso várias vezes no passado. A gente viu isso em 2006. Em 2006 estava lá o Ronaldo, estava lá o Adriano, né? Tava lá o quarteto mágico, né? Não se joga por nome, não se joga por passado. Copa do Mundo é momento, e se o cara não estiver voando na Copa do Mundo, tem que ser barrado, não importa se é o Pelé, se é o Neymar, se é o Romário, se é o Mbappé, né? Que seja lá quem for, em que seleção for, é momento, e a gente já viu que a Copa não perdoa. Né? A Copa não perdoou a França e a Argentina em 2002, quando estava lá o Zidane, também se esforçando para jogar. Né? Maradona não perdoou mesmo. em 2006. Não, Maradona, vai se arrastando. Pegar grandes craques, não consegue. O Ronaldo em 2006, a gente já criticou tanto o Ronaldo de que já não era aquele Ronaldo mesmo, estava fora de forma, que talvez fosse melhor não ter apostado tanto nele, se levasse... Talvez se tivesse um Neymar mais consciente, falando, pessoal, eu não sou mais aquele cara... Ô, Ancelotti, me leva aí pra entrar no segundo tempo. Eu sou o cara pra te entregar aqueles 20 minutos finais do jogo, eu vou botar fogo no negócio. Talvez fosse mais cabível imaginar o Ancelotti levando, mas nesse cenário atual, acho que o Neymar quer chegar pra ser titular. Sabe o que acontece com o Neymar? Futebol é muita emoção, e as pessoas que tomam decisões no futebol, elas têm que tomar decisões baseadas no que está acontecendo na realidade, empíricas, baseadas em fatos, não em emoção. É isso. Então o torcedor tem todo o direito de gritar pro Neymar. Agora, quem trabalha com futebol tem que ter um pouquinho de seriedade. É engraçado. O Neymar de hoje não vai. O Neymar, se ele melhorar e estiver bem fisicamente e em condições, por que não, né? Todo jogo que o Neymar faz, vai até um pouco de encontro que o Carlos estava falando, né? Todo jogo que o Neymar faz tem um lance. Tem um lance que é recortado e colocado nas redes sociais de vários, né? O pessoal que é lógico, aproveitar o engajamento ali, né? E olha só, imagina esse lance na Copa do Mundo. No jogo contra o Atlético teve uma arrancada. Ele puxa a bola na entrada da área, ele arranca e aí faz um corte que não mostra o desfecho da jogada, que o passe foi errado. E é uma arrancada que ele dá no meio de jogadores que você olha e fala assim, tá, esses caras estarão na Copa? É um nível de enfrentamento que vai ter? O Atlético Mineiro é um time, sei lá, semifinalista de Copa do Mundo? Um time que iria para as quartas de final? Não, qual que é o desafio, né? E análise de melhores momentos é sempre complicado, né? É que nem pegar o Ronaldinho Gaúcho, analisar os melhores momentos e depois, no fim da carreira, ele ainda tinha um ou outro lance, né? Mas ele dominava na canela, ele não conseguia correr na bola, né? Era o Ronaldinho Gaúcho. Mas aí tinha aquele lance que aquele você falou... lance pro corte, né? Se for assim, vai o Samuel Lino, viu? O lance do Samuel Lino, aquela trivela linda que ele dá pro Pedro fazer de peito, convoca Samuel Lino e Pedro e põe no ataque da seleção brasileira. Não é assim que funciona, né? Não é. E também não pode ser assim com o Neymar. É claro que o Neymar já tem um lastro muito maior, né? Sim. É uma história muito maior, mas é isso, você tem que ser realista, né? Mas pro Carlos... Se o Neymar conseguir o que não conseguiu nos últimos 2 anos, ótimo. Que o Carlos, que é o grande fã do Neymar que a gente tem... Tô fazendo uma brincadeira aqui, viu, pessoal? Piada aqui, não é isso aí. O Carlos não tem nada contra o Neymar, é só uma piada. Piada só, tá? Calma. A questão é que pode ser mais uma chance para o Neymar hipotético, né? Se ele não for para a Copa do Mundo, ele vai ter conquistado essa Copa. O Neymar hipotético, na seleção, hipoteticamente, teria conquistado a Copa do Mundo, caso o Brasil não vença. Então é uma chance muito grande do Neymar hipotético garantir mais um título. Ah, sem dúvida. Se ele não for para a Copa do Mundo, a pressão toda vai para cima do Ancelotti também, né? Tira a pressão do Neymar de não ir e vai pro Ancelotti. Agora, essa questão das redes sociais aí, dos cortes que a gente vê do Neymar nas redes sociais, né? Eles mostram a inteligência do jogador, o QI do Neymar. O QI do futebol do Neymar continua, cara. O Neymar continua um cara muito inteligente, ele pensa a jogada muito bem. Agora, a execução da jogada é que já não tá mais lá ainda, né? Fisicamente é que a gente tem que ver.
Todo mundo sabe que o Neymar é craque, todo mundo sabe que o Neymar é muito inteligente, tem um QI acima dos outros jogadores e toma decisões muito melhores do que os outros jogadores. Agora, se o corpo dele vai permitir ele tomar as decisões no alto nível, e é o que o Rafael estava falando também, alta performance. A performance, o nível para uma Copa do Mundo é maior do que o nível de um Campeonato Brasileiro, por mais que o Campeonato Brasileiro tenha melhorado e tudo mais, ou um Campeonato Paulista, o nível de performance tem que ser maior, então fisicamente ele tem que estar melhor, então acho que é isso que o Ancelotti vai ver. Ele sabe que o Neymar é um jogador genial, é muito inteligente, o QI dele é avançado, agora, fisicamente, será que o corpo dele está preparado para acompanhar o pensamento dele nas jogadas? Ainda não está, a gente vê isso nos jogos do Santos, ainda não tá. Em alguns momentos pode estar, mas no geral não tá. Vamos ver até a Copa do Mundo se vai estar ou não. Eu sinceramente torço para que esteja, tá? Sinceramente eu torço para que esteja e que a gente tenha um Neymar bem na Copa do Mundo. Claro, Neymar, mas acho difícil. Neymar completo. O comentário que foi feito lá, o Neymar se tivesse 50% tem que levar. Sim, 50% tem que levar. Talvez o Neymar 40% mereça ser convocado. Mas eu não acho que ele esteja isso, né, do que é possível ele jogar. Não, eu acho que é exagero. 50% não vai, ninguém vai pra Copa. Não, do que o Neymar sabe jogar. 50% do que o Neymar já mostrou que sabe jogar, hoje eu acho que ele vai pra seleção. Mas ele não tá nos 50%. E um comentário também, né? Pessoal, eu sei que é muito interessante, mas o Hulk, por exemplo, foi perguntado depois do jogo se o Neymar tem que ir pra Copa. O Hulk tá andando pro Neymar ir pra Copa. Convenhamos, a resposta do Hulk foi perfeita. Falou, meio que tô preocupado com o meu time e, assim, se o Neymar tiver em condição e se o cara achar, vai ser pela competência. Mas o que tem a ver o Hulk? Daqui a pouco vão perguntar, Didi Vence, acabou aí, o que você acha, o Neymar na Copa? Vai ser assim. O que tem a ver o Hulk com as calças, né? É isso aí, né? Então, dá uma acalmada. Vamos parar de falar de Neymar, já falamos bastante aqui. Eu fiquei na dúvida qual clássico eu traria primeiro, se Corinthians e Palmeiras ou se a gente ia pro Fla-Flu. Mas como o Massa falou que a polêmica do Fla-Flu foi antes do jogo, então eu vou começar com quem tem problema antes, que é o principal, o problema do Fla-Flu, que era no sábado, foi para o domingo, terminou com a vitória do Flamengo por 2-1. E essa mudança no calendário aconteceu porque o Flamengo teve problemas para voltar de viagem quando foi enfrentar lá na Libertadores o Cusco, né? E aí falou que foi entre as duas partes, toparam, deu tudo certo. Eu tenho uma certa dificuldade de aceitar tudo o que aconteceu nesse caso, tá? Porque são várias questões aqui que a gente vê e vários problemas, inclusive do futebol brasileiro atual, né? Primeiro, vamos falar da parte do Fluminense, né? Tem um certo amadorismo da forma como o Fluminense tratou a questão, tá? Porque o Fluminense achou que ia acatar essa decisão, não soube como comunicar isso da melhor forma para o próprio torcedor e, acima de tudo, uma certa insatisfação interna do Fluminense e uma preocupação que muita gente deixou despercebida ali, que o problema não é o Fla-Flu, o problema é o Fluminense contra o Rivadavia, que é o principal oponente do Fluminense na Libertadores nessa fase de grupos, depois de um empate no primeiro jogo na Venezuela. Então, um jogo muito importante que o Fluminense perde um dia, né, de recuperação. Ok, são 2 jogos em casa, não tem grandes viagens, né? Mas para o jogador que estava lá preparado para todo um planejamento, foi muito em cima. E aí eu vou para outra parte que pouca gente fala, o amadorismo do próprio Flamengo, porque o da CBF a gente até conhece, porque marcar esse pro sábado, esse jogo pro sábado, já foi uma decisão ruim, né? É uma decisão ruim, mas é uma decisão que já foi tomada faz tempo e o Flamengo não reclamou. O Flamengo sabia que ia para lá, para enfrentar uma viagem longa para Cusco, um jogo na altitude, né? O Flamengo reclamou porque atrasou no jogo um voo que todo mundo já sabia que era complicado, né? Então, e ninguém falou nada, sabe por quê? Sabe por que ninguém fala muito do amadorismo dos próprios dirigentes do Flamengo também? Porque isso se tornou uma questão entre o Flamengo e Palmeiras. O Fluminense ficou ali praticamente como um bibelô ali dessa discussão e a gente viu um bate-boca entre Flamengo e Palmeiras, né? Isso é um ponto importante. Por uma decisão que descontentou jogadores,
do Fluminense, torcedores do Fluminense, provavelmente torcedores do próprio Flamengo que tinham comprado ali ingresso para o jogo também, embora menos, mas toda uma logística de quem vai ao jogo, do espetáculo em si, né? Tem um monte de discussões ali que ficaram ao lado para virar um embate entre Flamengo e Palmeiras, né? E com uma dinâmica que me incomoda muito, porque você tem um séquito de defensores do Flamengo nas redes sociais, tá? Com jornalistas renomados que hoje em dia, infelizmente, fazem parte de um grupo que vai se cada vez mais nesse jornalismo, que é um jornalismo de clube, né? Tá migrando para isso, para sobreviver, os caras têm que se adaptar, infelizmente a gente vê muito isso, e também do parte do Palmeiras, né? E ainda mais uma tentativa maior de polarização entre Flamengo e Palmeiras, que é cada vez mais crescente e que a mídia compra, né? E que é muito feita pelas essas redes sociais que estão dominando, né? O discurso. O discurso hoje é de uma questão que, teoricamente, sobre dois clubes que não têm problemas de relacionamento, que é o Fluminense e o Flamengo, dividem a gestão no Maracanã, tá? E virou uma questão Flamengo e Palmeiras. Tudo hoje é Flamengo e Palmeiras. Muito... O Remo joga ali, aí o Palmeiras vai falar assim, mas esse jogo aqui ajudou o Flamengo porque esse empate beneficia não sei quem. E tudo o que acontece no futebol brasileiro hoje parece que é voltado simplesmente para Flamengo e Palmeiras. Então, quando o Abel é suspenso por 8 jogos, tem a reclamação na TJD, porque o Flamengo teve isso, não sei o que lá. Aí o jogo é adiantado, o Palmeiras reclama porque adiantou esse. Mas o Mirassol não teve. E parece que todo mundo são 18 peões e 2 protagonistas no campeonato. E vamos lá, e todo mundo estaria falando de amadorismo de uma diretoria que pede 2 dias antes do jogo, um adiamento de um jogo que todo mundo sabia que ia ser problemático o horário, né? Mas o comentário não passa muito por aí, né? Não passa muito por aí. Virou uma questão clubística entre Palmeiras e Flamengo, quem vai ser mais beneficiado, quem não vai ser. Em campo, teoricamente, não teria, assim, grandes, né? Sim, eu até entendo a fala, do presidente do Fluminense. Tudo bem, falou, olha, a gente não precisa contar com vantagem para vencer um adversário. Eu acho que é mais pro Rivadavia do que pro Flamengo. A questão do Fluminense, acho que mais do planejamento. Imagina você chega numa sexta-feira preparando o jogo para sábado, né? Não, o jogo não é mais sábado. É complicado, porque a diretoria do Fluminense nem avisou os jogadores, né? Ela avisou no dia seguinte, porque foi de noite, foi uma coisa... E ainda veio com um discurso, ao que dizem no bastidores, do tipo, a CBF já ia adiar mesmo, então é melhor a gente não comprar a briga, né? Então, você imagina que é um discurso que pro elenco pega muito mal, né? Cria-se toda uma polêmica, cria-se um esvaziamento da torcida, né? Que a torcida do Flamengo já é maior do que a do Fluminense. Você tem um Maracanã que você vai ter um torcedor que já vai estar bravo com o próprio time, bravo com a diretoria, chateado por ter que comprando mudar. Um clima que nem precisava o Fluminense, né? Exatamente. Então o Fluminense foi amador por isso, não foi de forma amigável. Eu acho que se tivessem feito isso há uma semana atrás, o Flamengo falou, o Fluminense e a torcida e todo mundo se comunicasse melhor. Se a CBF já ia mudar mesmo, aí brigasse então. Então joga pra torcida, vai contra, e se a CBF vai ser feita à vontade. Então é complicado, né? Mas acima de tudo, essa questão de polarização do discurso, um discurso do Palmeiras, um discurso do Flamengo, num assunto que teoricamente era Fla-Flu, né? Que são rivais, muito rivais, mas ao mesmo tempo tem uma parceria com o Maracanã, uns 50% de torcida ali para cada lado, né? A ideia, né, de ter vamos dizer, um clássico que de certa forma, um exemplo para todos os outros grandes clássicos do Brasil, porque é um clássico que consegue normalmente ser amigável com uma rivalidade muito grande, né? É isso, né, Carlos? Mudou o Fla-Flu. O Fla-Flu agora não é mais Fla-Flu. Até o Fla-Flu não significa mais um Fla-Flu. Agora é Palmeiras e Flamengo. O Palmeiras, então, não vê o Fluminense como um candidato ao título do Campeonato Brasileiro. Ele só vê um rival na luta pelo título, né? Que é o Flamengo. Basicamente é isso. Essa situação foi boa para a CBF, né? Que bom que eles chegaram no acordo, que bom que eu não precisei intervir aqui.
o problema é todo do Fluminense. Agora, teve um movimento até nas redes sociais dos torcedores do Fluminense, alguns torcedores fizeram um movimento nas redes sociais para não ir no jogo, né? Justamente por conta dessa questão do adiamento do jogo e de ter cedido essa data aí pro rival. Agora, em campo, de fato, do Fla-Flu, acho que não teve tanta diferença essa mudança aí. É óbvio que a gente nunca vai saber, né? Como é que seria o jogo, né? Como é que seria o jogo se ele fosse disputado no sábado. Mas acho que não teve tanta diferença. Outra coisa que o Eduardo falou aí que eu acho que é interessante ressaltar é que teve um companheiro, o Mansur, que é do Jornal Globo, e do Sport TV, que comentou, né, no Twitter dele também, sobre a tribuna de imprensa do Maracanã que virou uma arquibancada, né? E é basicamente isso. Eu acho que nada contra a quem faz um trabalho voltado para um clube, né? Faz parte também, né? É uma nova forma de se comunicar com aquele nicho, né? O jornalismo está cada vez mais nichado, né? Então agora a gente fala diretamente para aquele nicho daquela torcida e tudo bem, faz parte também. Agora, a forma como isso é levado à falta de profissionalismo extremo é realmente triste, e é triste ver os estádios brasileiros, né, cada vez mais sofrendo com a falta de profissionalismo de, teoricamente, profissionais que estão se comunicando com o nicho e que deixam de ser profissionais por completo e passam a ser meros torcedores. Infelizmente, eles estão no lugar errado, que não deveriam estar na tribuna de imprensa, deveriam sim estar na arquibancada, e infelizmente os nossos órgãos que cuidam disso, né, do credenciamento, estão dando cada vez mais espaço para isso, porque são jornalistas, são canais, influenciadores, a gente vive na época dos influenciadores hoje em dia, né, são canais, são pessoas que influenciam mais gente. Né? E às vezes um veículo tradicional acaba ficando de fora para dar lugar justamente a essas pessoas que vão dominando cada vez mais, né, o jornalismo e a tribuna de imprensa dos estádios no Brasil. Eu não vou chorar aqui a minha vida, senão eu vou, né, a gente vai entrar numa discussão exagerada, mas eu acho que tem espaço para tudo. Você pode ser um influenciador e pode fazer... Tem excelentes influenciadores que fazem o trabalho, mas... alguns que fazem um trabalho jornalístico muito bom, de quem eu não cobro, um influenciador eu não cobro um trabalho jornalístico, do jornalista eu cobro um trabalho jornalístico, mas tem jornalista que está sendo de influenciador e tem influenciador que está fazendo simplesmente a coisa do clube e às vezes até incentivando uma violência que a gente citou antes lá. Isso não tem nada a ver... não gosto. E tem jornalista bom, cara, que é jornalista com carreira que tá caindo na bolha, entendeu? Tá? O cara só partilha o que tá na bolha, ele só fala o que tá na bolha, e parece aquela coisa que a gente já viu também com política, que a bolha se retroalimenta e ela consegue trazer sempre um argumento para tudo, né? Um argumento para tudo que acontecer, eu vou criar um argumento e eu tenho uma capacidade intelectual para trabalhar um argumento a favor daquilo, né, que me seja, vamos dizer assim, útil, e vai. E eles vivem só numa bolha, né? E cada vez mais essas bolhas estão em tudo que é lado, né? Você tem a bolha do Flamengo e a do Palmeiras, que são muito fortes. Hoje, no caso, tem a do Fluminense, que fez transformou essa questão numa questão até maior para o torcedor do Fluminense, né? Também foi a bolha do Fluminense, né? Então essa bolha é muito forte, ela vai cada vez se isolando mais e criando argumentos para o que cabe a ele, né? O que interessa a ele, ele arranja. E o cara vai seguir o cara que vai arranjar o argumento que faz sentido pro time dele, pro clube dele, né? E sempre tem. E sempre tem. Você pode abraçar, né? O discurso, porque se você desconsiderar tudo que tá errado pro seu time, só sobra o que tá certo. Então é sempre, e é geralmente essa a conversa que tem. Mas vamos para dentro de campo. Dentro de campo foi o melhor dos clássicos. Foi disparado mais divertido dos clássicos, né? Só que foi um clássico bastante atípico e eu acho que aí não tem nada a ver com a questão pré-jogo. Eu acho que tem a questão do início do jogo. O início do jogo foi um início em que no primeiro minuto o Lucha Costa, que é o principal jogador do Fluminense hoje, tomou uma bolada que foi a nocaute e eu não entendi até agora, ele foi a nocaute e lesionou o joelho.
Aí ficou aquele primeiros minutos de jogo, os primeiros minutos assim, meio perdidos. A gente fez até a brincadeira. Destruiu, né? A bolada destruiu, desmontou o Lúcio, né, Eduardo? Nossa, desmontou. E o pessoal, tem um amigo argentino aqui que brincou aqui que a bola quicou no morrinho artilheiro, já pegou na cabeça do Lucho, né? Não foi um chute, foi rasteiro, mas quicou um pouquinho. Exato, né? Foi argentino que falou, tá? E aí bateu ali, e acho que o Fluminense sentiu muito esse início de jogo, tá? Com uma série de acontecimentos não muito comuns e uma escalação que eu acho que também não foi foi errada do Zubeldia, né? Mas que talvez não tivesse pagado tão caro se não fosse esse início confuso, e o golaço do Pedro, né? Foi um golaço, porque foi falha do Fábio, mas o tempo que o Pedro leva para tomar aquela decisão, ele praticamente toma na mesma hora, finaliza perfeição ali. Então foi um golaço do Pedro. Todo esse início de jogo desestabilizou muito o Fluminense, tá? Desestabilizou muito, e o Fluminense no primeiro tempo ficou feliz com 1-0. Né? Ficou feliz com 1-0. O Ganso tinha acabado de entrar quando o Pedro fez o gol. Então foi um momento ali que o Fluminense estava ainda nas cordas, né, tentando sair da pressão inicial do Flamengo na marcação alta, que não é novidade. Foi a mesma pressão alta que foi feita em boa parte do jogo da final do Carioca. Só que na final do Carioca, o Flamengo não jogou bem. Era o primeiro jogo do Leonardo Jardim, não conseguia manter essa pressão por tanto tempo, então depois recuava e ficava aquela retranquinha para contra-ataque do Leonardo Jardim, e não sabia o que fazer com a bola ainda, né? Agora você já viu um time mais montado do Jardim, né? Então, além da pressão alta durar mais tempo, ser mais efetiva e com mais jogadores de qualidade, porque eu não acreditava que num jogo grande desse, o Arrascaeta, um time com Arrascaeta, Pedro, Samuel Lino, Paquetá e Plata, né, fosse conseguir, com 5 nomes ofensivos, conseguir manter taticamente por tanto tempo essa estrutura tática, né, o Arrascaeta teve que se esforçar muito e se sacrificar muito taticamente, né, e fisicamente também, o que normalmente o Arrascaeta tem dificuldades em fazer, e o Pedro também. O Pedro teve uma atuação, porque o Plata muitas vezes ficava ali até mais adiantado, e o Pedro conseguia se movimentar muito bem, né, no jogo, né? Então foi um jogo que foi muito bom também em nível individual do Flamengo, né? O Flamengo teve um Samuel Lino muito bem, teve um Plata bem, teve um Pedro que foi o grande diferença do jogo, foi o Pedro, né? Teve um Arrascaeta taticamente muito bem, o Paquetá também, né? Então foi um Flamengo que teve um dia, foi um dia muito bom do Flamengo, a gente não pode tirar isso do peso, né? E o Fluminense só acordou no segundo tempo, e principalmente depois que fez as mudanças que a gente meio que esperava, né? Tipo, a entrada do Savarino. Eu não sei qual é a condição física do Savarino para jogar desde o início, mas não faz nenhum sentido não ter entrado com o Savarino, tá? E a entrada do Castillo também melhorou muito para ser uma referência ali, né? No final, o Flamengo até teve uma certa sorte, porque o Rossi fez 2 grandes defesas. O Castillo perdeu um gol, mas teve uma grande chance numa cabeçada, que é um dos pontos fortes dele, ali no final do jogo também, além do gol do Savarino, né? Então, um jogo que deveria ter sido uma vitória fácil do Flamengo, acabou num sufoco para o Flamengo, com o Carrascal que entrou para ser expulso. Se fosse o Jardim, eu ia terminar o jogo e dizer: Carrascal, o que aconteceu, né? Um dos primeiros lances, ele já chega ali de sola no Canóbio, mostrando que queria ser expulso, né? O juiz nem marcou a falta, ainda brigou ali com o Canóbio e tal. Aí no lance seguinte, ele, não contente, ele vai numa tesoura por trás, né? Então, colocou em risco uma vitória que deveria ter sido fácil do Flamengo, porque foi o clássico mais desigual dos últimos clássicos. Eu acho que foi o maior domínio nos últimos clássicos de qualquer um dos lados, foi o que o Flamengo fez durante uns 60, 70 minutos ali de partida, tá? Carlos, acompanha o relator?
Sim, assim, eu acho que o Flamengo, mesmo no segundo tempo, quando o Fluminense cresceu, teve boas chances de matar o jogo ali. O Bruno Henrique, inclusive, perdeu uma cara a cara. O jogo se apresentou para o Flamengo do jeito que o Jardim gosta, né? Quem lembra dos melhores momentos do Cruzeiro do Jardim na temporada passada foi um time de muita transição, de muita velocidade nessa transição ofensiva. E foi o que o Flamengo conseguiu ter durante parte do clássico contra o Fluminense. Daí também o Plata conseguir fazer um bom jogo, o Samuel Lino também fazer um bom jogo. O Plata é interessante, né? Porque o Plata falou tudo que não devia, fez tudo que não devia também, e o Jardim conseguiu contornar a situação dele, né? Talvez porque a comunicação talvez seja difícil entre os dois, o Jardim já não entende muito o que o Plata fala, e o Plata muito menos entende o que o Jardim fala, então o Jardim conseguiu contornar essa situação que parecia bem difícil. O Plata parecia com um pé e meio fora do Flamengo, né? E de repente ele virou titular do Flamengo e jogando bem, fazendo um bom jogo contra o Fluminense. Então foi um jogo que se apresentou, como o Eduardo falou, teve alguns fatores condicionantes lá no início da partida, que deixaram o jogo cada vez mais na mão do Flamengo, do jeito que o Jardim gosta de jogar e do jeito que o Flamengo também consegue jogar. Realmente o Arrascaeta se entregou muito para a partida, foi muito bem, teve intensidade até onde o físico dele permitiu, e outros jogadores também conseguiram ir bem. O Flamengo, mesmo quando teve o Fluminense apertando mais um pouquinho a marcação, conseguiu ter um bom jogo apoiado também. Foi uma boa partida do Flamengo, conseguiu controlar de certa forma o jogo contra o Fluminense. Tudo começou justamente nesses fatores que condicionaram o jogo no início, a saída do Lute, depois a falha do Fábio no gol do Pedro. E o Pedro, assim, é uma pena que o Pedro não tivesse mantido a forma física dele por conta de lesões nesse ciclo de Copa do Mundo, porque se ele tivesse, sem dúvida nenhuma, ele seria um atacante para estar aí na seleção brasileira. A qualidade técnica não falta para ele, é um jogador realmente diferenciado. No futebol brasileiro não existe um camisa 9 do nível do Pedro, tecnicamente, é um jogador realmente muito bom e que fez um grande clássico. Espero, assim, para o Flamengo, para a sequência da temporada, que ele continue, e para ele próprio, né, que ele continue mantendo a boa forma, o bom desempenho, e é um atacante diferente que o Jardim. Na temporada passada a gente viu ele apostando muito no Caio Jorge, não tanto no Gabigol, por justamente ter esse jogador de mais ataque à profundidade, um atacante de mais velocidade. O Pedro tem esse perfil diferente, né? Vamos ver como é que o Jardim vai trabalhar o Pedro. Por enquanto tá dando certo, o Pedro tá voltando a jogar muito bem. E se o Pedro tiver em forma, vai ser realmente um jogador diferente para o Flamengo lutar pelo título do Campeonato Brasileiro. Uma coisa que eu achei curiosa, já que você mencionou isso, é que eu gostei do Pedro saindo muito da área, né? Ele saiu muito da área, revezando ali principalmente com o Plata. E não é muito a característica dele, embora ele tenha boa visão de jogo, seja um jogador técnico, ele é um jogador lento, que não consegue ser muito bom. É um dos pontos fracos dele. Ele parece muito o Fred nisso, né? Que foi um mentor para ele. Ele não é um jogador de 1 contra 1. Ele é um jogador o drible dele é o drible curto para finalizar em espaço curto, na área, né? Não um drible de velocidade, de sair da área e jogar de frente para o gol, mas ele teve muito bem ali girando com um pouco de liberdade para sair, né? Não só para sair para tabelar, que nem normalmente ele fazia, mas para ver o jogo de frente, né? Então foi interessante ver isso. Eu não sei como é que vai ser com a sequência do Jardim, se ele vai apostar num time tão ofensivo assim, porque obviamente muita gente tem que se sacrificar para isso, e o Samuel Lino pode ter o físico para isso, mas o Pedro, a Arrascaeta, nem tanto, e o Paquetá, não acredito também que, embora já tenha feito isso muitas vezes na carreira, seja um homem ideal para ali, para a posição, para um segundo homem de meio campo, né? Até o Flamengo perdeu muito no segundo tempo por causa disso, né? Porque não tem como esses caras aguentarem, eles não foram feitos para isso, né? O físico deles não é privilegiado, nem eles são preparados para isso, né? Então, o Flamengo, na verdade, só perdeu o controle do jogo quando perdeu a força física, a intensidade para conseguir marcar o Fluminense, e o Zubeldia foi esperto, depois de ter feito uma escalação que eu acho que foi errada. Uhum. Ele foi esperto, recuou o Ganso, né, que foi uma opção errada também, porque o Ganso não tem característica nenhuma. não tem mais intensidade e tal, mas quando ele recuou o Ganso naquele momento do jogo, o Flamengo já não conseguia mais pressionar, então o Ganso teve muita liberdade para armar o jogo de trás naquele momento, né? E aí o Savarino e o Castilho entraram muito bem e conseguiram
colocar o Fluminense em cima do Flamengo, explorando esse cansaço do Flamengo. Então o Fluminense tentou botar o Flamengo nas cordas nos 15 minutos finais, mas foram 15 minutos, né? Se o Flamengo, com o elenco que tem, acho que consegue gerir isso, de mesmo cansado, gerir esse elenco, porque ninguém tem um elenco que tem o Flamengo no futebol brasileiro. Aí né? o torcedor vai falar o seguinte, cansou nos últimos 15 minutos porque o jogo foi pro domingo. Se o jogo fosse no sábado, eu teria cansado nos últimos 30 minutos. Sim. E aí, Eu acho que nisso talvez o Fluminense teria ganhado uma vantagem grande, sim, porque eu acho difícil que o Flamengo conseguisse manter essa pressão por tanto tempo, né? Mas isso aí são coisas do jogo, né? É tudo hipotético e eu acho que o que condicionou o jogo foi esses 10 minutos iniciais e por mérito do Flamengo. O Flamengo estava muito bem e pressionou o Fluminense e aproveitou quando o Fluminense estava nas cordas para colocar uma na caixa e depois controlar o jogo, né? E vamos falar agora do Clássico Paulista, né? Porque foi um jogo de 0-0, mas com muitas polêmicas dentro de campo e no pós-jogo também, com muitas, né? Foi parar na delegacia, teve denúncia, tem casos lamentáveis ali, mas a gente vai focar um pouquinho mais dentro de campo. O Corinthians arrancou um empate em 0-0 contra a equipe do Palmeiras e arrancou jogando em casa porque jogou a maior parte do jogo com um jogador a menos, né? Graças à expulsão. Eu gostei até do craque Neto, grande abraço pro Neto, que falou que foi juvenil, e de fato é juvenil, o André, né? Foi juvenil, e depois com o Mateuzinho. Então, quando ele chegou a ter 2 jogadores a menos, ficou no empate em 0-0 e poderia ter tido uma melhor sorte ainda caso o Roberto tivesse finalizado um pouquinho melhor aquela jogada, mas, né, mérito dele que criou ali o lance ainda. Não vou entrar nesse ponto. Teve, para mim, sim, um pênalti não marcado a favor do Palmeiras. Para mim, pênalti do Gabriel Paulista, que erra o chute e acerta com tudo ali. Mas polêmicas dentro de campo, polêmicas fora de campo. E pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras passa em branco, né? O melhor ataque da competição, não marcou. O Corinthians, que pelo segundo jogo consecutivo não sofre gols. O Corinthians que vinha numa sequência aí desde fevereiro. Não tinha 2 jogos consecutivos sem ser vazado. É um jogo que falta. O Arias faz muita falta, né? Acho que ele fez muita falta pro ataque do Palmeiras. Aquele jogo que o rival tá fechado lá. O Corinthians jogou pouco mais de 20 minutos com 2 jogadores a menos, né? Depois da expulsão do Mateuzinho. A do André foi ainda no primeiro tempo. Então, outros fatores que condicionaram completamente o jogo do Corinthians. Dentro do que pôde, o Corinthians fez um grande jogo, tá? Dentro do que pôde ali, com 2 jogadores a menos, se fechando contra um rival mais poderoso nesse momento, né? Com mais jogadores que podem decidir ali. O Corinthians conseguiu segurar bem e teve a grande chance do jogo com o Yuri Alberto, né? Um contra-ataque no segundo tempo, já na reta final do jogo, que ele ficou cara a cara com o Carlos Miguel, acabou definindo em cima do Carlos Miguel ali, perdeu a chance. Ele chegou sem perna no lance também. Imagina, já na reta final do jogo, o cara correu o campo inteiro, faltou perna para ele definir o lance ali, cara a cara com o goleiro, mas dentro das possibilidades o Corinthians fez um jogo bom, o Matheus Bidu fez mais um jogo muito interessante. A dupla de zaga vai se acertando, né? O Gabriel entrou bem nesse time também e vai conseguindo ganhar entrosamento ali na dupla de zaga do Corinthians. Foi um jogo muito bom do Corinthians. O Corinthians conseguiu segurar. O André, uma infelicidade absurda dele, ele foi realmente juvenil no lance da expulsão dele, fez o que não devia. Acho que ele até pensou, cara, na hora que ele olhou pro Andrés, ele falou, vou largar o negócio porque não vai dar certo. Só que aí já era tarde demais. E ele acabou expulso. Mas eu acho que ele, cara, ele chegou a pensar na hora ali que ele, fiz cagada, né? Tanto que ele nem reclamou muito. Ele não reclamou muito depois de ter sido expulso. Mas ele já tinha sido pego no flagra ali, né? E já era. O VAR, hoje em dia com o VAR, cara, não tem jeito. Hoje em dia com o VAR você tem que olhar bem onde você encosta ao longo das partidas. Eu acho impressionante, né? É impressionante porque eu não lembro de ter visto um caso desse. Aí, de repente, me vem o Alan lá e faz aquilo, leva uma punição, todo mundo fala. 2 semanas depois, acontece de novo com o mesmo clube, né? Como é que pode? O que eles fazem no treino? Eles estão brincando no treino de quinta série? Olha, não pergunta o que eles fazem no treino, é melhor não. Eles treinam, eles falam assim um com o outro, aquelas brincadeiras de quinta série, não sei. Eu vou atacar um pouquinho, só trazer a polêmica, né? Eu vou criticar, claro, nunca a aplicação da regra, mas a existência da regra. Acho que a regra fala isso em ato de grosseria, acho que é muito
sei lá, discutível, porque os jogadores passam o jogo inteiro, um se ofendendo, um xinga o outro, é um ambiente que é uma... o cara fez isso aqui, aí dá cartão. Se ele mostrar o dedo meio pro colega, não acontece nada. Se ele... qual que é o limiar? Qual que é o momento? Se eu tiver uma coceira, eu posso? O que eu faço? Eu viro, me escondo? Qual que é o limite? A gente vai ter um monte de discussão, mas de fato, ele foi muito besta. A minha sensação foi que ele fez aquilo lá mesmo, de propósito, porque ele levanta e já vai. Eu caí na risada, porque o Carlos falou, ele resolve largar o negócio. A escolha de palavras... Imagina se o VAR pega o Ronaldo fazendo xixi no campo. Então, lembra da cena do Isso, Ronaldo? Seria expulso. Sei lá, eu não sei, né? Ninguém pode mais imitar o Michael Jackson, por exemplo. Né? Ninguém mais vai poder... O Michael Jackson, vai comemorar um gol assim, também tem que ser suspenso. Vai dançar uma música do Tchan, suspenso. Falar em Michael Jackson, o Rian entrevistou, vai estar essa semana em O Gol, a entrevista do Rian com o Adriano Michael Jackson, que segundo o próprio Adriano Michael Jackson, o apelido dele no vestiário era Anaconda, só pra aproveitar que tá no tema, né? Aproveitar o gancho. Ai, meu Deus do céu, mas... Largou essa, né? Larga essa, cara. Não, foi besta, principalmente porque na hora que eu vi o lance, eu falei, mas não é possível, acabou de acontecer. E eu critico muito o jogador quando o cara tem um desconhecimento de regra. Acho que, sei lá, eu vou minimizar o Alan, que é errado, mas porque ele não pensou, talvez não tivesse pensado que era. O André não tem desculpa. Não ele tem, 2 semanas depois, no né? próprio time, né? E o time puniu o jogador, teve lá a questão de multa, tudo. Não faz sentido nenhum, é absurdo, num clássico ainda, né? Assim, o boa foi, pro Corinthians virou uma vitória, né? Sim. Um empate. O 0x0 foi... 0x0 com 2 jogadores a menos e ainda podendo vencer, né? Porque teve chance. O Hugo fez boas defesas, vencer, né? É claro que o Palmeiras dominou com 2 a mais, mas não né? teve, mas não foi chances assim. tão agudas, e as poucas que teve, o Hugo apareceu Eu bem. acho que a maior chance foi justamente a do Yuri Alberto, né? Acho que sim, e o lance que o Gabriel Paulista acaba mandando contra o gol ali, que o Hugo faz uma defesaça, né? Exato. Uma das melhores chances do Palmeiras no jogo. Não acho que foi um grande jogo do Palmeiras, acho que o Palmeiras... Aí, de novo, né, nessa história, na polarização Palmeiras-Flamengo, o Palmeiras ontem não quis dar entrevista coletiva, porque tá lá bravo com a CBF, pelo atraso do jogo, bravo com o STJD, que não concedeu o efeito suspensivo para o Abel e pela punição dos 8 jogos. Vários motivos para se criticar, mas eu acho que o torcedor do Palmeiras ontem queria ouvir o treinador, quem quer que fosse, sobre o jogo, sobre jogar com 2 jogadores a mais e não conseguir vencer um jogo, muito mais do que um protesto contra a CBF. Foi muito mais uma ajuda ao Palmeiras, que não precisou se explicar sobre esse assunto. Com certeza. E eu acho que o Abel tá institucionalizando a chatice no Palmeiras, né? Assim, como treinador, ele é fantástico. É um dos maiores treinadores da história do futebol palmeirense, sem dúvida nenhuma, e do que passou no futebol brasileiro também. Agora, esse lado dele... Assim, as entrevistas do Abel são sempre muito chatas, né? A verdade é essa. Ele fica... Se tu der bom dia pra ele, ele fala bom dia pra quem, né? Ele tá sempre ali irritado com a imprensa, e ele trouxe esse discurso já na época do futebol português, na época do futebol grego, já meio que era assim, né? E é o discurso do técnico português, né? É uma cultura do técnico português que muitos levaram pra fora de ser a gente contra todos, a gente contra o resto. E ele meio que institucionalizou isso no Palmeiras. É o Palmeiras contra todo mundo. E agora com essa situação do Fla-Flu, com essa punição do Abel Ferreira, que eu acho que é boa, porque o Abel Ferreira toda hora é expulso, cara. E toda hora ele tá fazendo besteira em campo, toda hora ele tá xingando alguém, toda hora ele tá faltando com respeito a alguém. E isso é recorrente em anos, até que finalmente chegou uma punição maior, para ver se ele repensa, porque ninguém no Palmeiras, ou se teve, obviamente pode ter tido conversa interna, mas ninguém no Palmeiras teve pulso para falar: Abel, vamos parar com isso, eu preciso de você no campo, você é o treinador da equipe, então para de ser expulso por burrada.
por perder a cabeça, né? E a gente já viu diversas atitudes, o Abel tomando o celular de profissional, o Abel desrespeitando uma profissional feminina na coletiva dele, falando que só tem que dar a satisfação para a mulher dele, para Leila Pereira, e pronto, acabou, que não tem que dar satisfação para mulher nenhuma, enfim. O Abel Ferreira, de diversas frases infelizes, de diversas posturas infelizes, que contribuem sim para a violência do futebol, para o jogo ser mais violento, né, para o discurso ser o discurso de ódio, que ele tanto nas coletivas fala e é contra, entre aspas, porque ele sofre, né, de alguns veículos e de algumas pessoas, ele realmente sofre um discurso de ódio muito forte, mas ele é contra, mas ao mesmo tempo ele em campo, ele propaga um discurso de ódio, né? E nas próprias coletivas, eu sei que é difícil, imagina, todo mundo te enfiando a porrada, na coletiva tu não vai ser feliz, né? Mas assim, e mesmo nas coletivas, é sempre vocês são contra mim. E é sempre esse discurso que ele pega do José Mourinho, que ele pega de outros treinadores portugueses na história, de que é todo mundo contra ele. E isso é muito chato. E ele institucionalizou isso já no Palmeiras. Sobre o clássico... Fala, Eduardo. Só uma questão sobre isso do Abel. A questão para mim do Abel é que eu acho que não é um descontrole emocional só, né? Que já seria, obviamente, ruim, né? É que eu acho que é um discurso pensado. Pensado. Acho que é estratégico. Então, a gente tem que punir isso, né? A gente tem que punir isso. Quando o cara transforma isso num discurso estratégico para pressionar a torcida, para pressionar a arbitragem, né? O que ele faz com a arbitragem assim, não tem... A pressão que o Palmeiras exerce hoje sobre a arbitragem é uma coisa muito forte, né? É uma Eduardo, coisa muito tanto forte. É estratégico, porque há momentos que é o auxiliar que faz isso. Então eles fazem um rodízio ali. E tem momentos que eles combinam. Não, o auxiliar que vai encher o saco do árbitro agora. Agora é o outro auxiliar. Agora é o Abel. Então é muito pensado. Até por isso que eu falo do discurso do José Mourinho e de outros técnicos portugueses, que é uma coisa realmente pensada para pressionar, realmente. Até o detalhe, né? O Abel falou aquele momento em que o Palmeiras foi beneficiado, né, com um pênalti para mim claríssimo que não foi marcado a favor do São Paulo. Aí depois ele trouxe aquela história que eu lamento que o juiz não deu aquele pênalti, que depois daquele lance o Palmeiras passou a ser perseguido e não sei o quê. Fala, cara, aquilo para mim foi, acho que é uma das coisas mais bizarras que eu já vi no futebol brasileiro. Foi o sujeito reclamar, né? O Abel reclamar porque foi beneficiado. Porque a partir daquilo ia ter um lastro complicou para ele, né? Aquilo para mim Talvez seria o discurso amanhã, ontem, de uma cara de problema, pau, né? Uma cara de pau sem como tamanho, o Corinthians teve 2 expulsos, ficou mais difícil pra gente. O Abel, o detalhe, eu gosto muito do Abel como treinador, eu acho que o trabalho dele é fantástico, isso aqui não é discutível, não é passível de discussão, né? Só que a história como o Parreira fez aquele livro, formando equipes vencedoras, e depois perdeu a Copa do Mundo daquele jeito, né? Se conseguir formar a equipe vencedora, o Abel, aquela história do coração quente, cabeça fria, esquece completamente, porque pelo jeito tá tudo quente ali, a cabeça principalmente. Pô, sobrou pro livro do Parreira, coitado. Tem que lembrar sempre, né? Formando equipes vencedoras, são os grandes livros. Grande Parreira, aliás, gente boníssima, né? E só para falar fechar do campo aqui, do jogo do clássico, eu queria destacar a atuação do Kaique mais uma vez. Foi muito bem, muita personalidade, acho que foi o 22º, o 23º jogo como profissional do Kaique na equipe do Corinthians. Muita personalidade mais uma vez para partir para cima, inclusive mandou um chute de fora da área perigoso que o Carlos Miguel rechaçou. Mais uma boa partida do Kaique, na Libertadores deu aquela cavadinha, né, em cima do Platense, fez mais um bom jogo, um clássico contra o Palmeiras, num ambiente completamente complicado, né, com a equipe com jogadores a menos, e o Kaique foi mais uma vez muito bem. Mérito do Diniz, que se vai falar de perseguição à treinadora, se tem alguém que poderia entrar toda a coletiva arrebentando todo mundo, o Diniz é muito criticado pelo comportamento dele na beira do campo, mas geralmente nas coletivas, pelo menos eu participei de várias coletivas com o Diniz, e ele sempre tratou com qualidade. O Diniz tem cabeça quente, né? O Diniz tem cabeça quente, ele é meio... E admite isso. Né? Mas eu acho que o Diniz é muito vítima dessa nova geração, vamos dizer assim, de que todo mundo escuta tudo e tudo reverbera nas redes sociais. Então, por exemplo, o famoso caso Tietê, há 20 anos atrás, não ia durar uma semana, né?
E depois vira bullying eterno pro cara, né? Então, a gente tá na geração do bullying eterno, que tudo que é feito é eterno, né? Não fica ali. A gente tinha antigamente essa ideia do, fica no campo, né? Isso. Mas a gente viu grandes treinadores brasileiros e mundiais fazendo coisas muito piores que o Diniz, talvez não com tanta transparência, né? Pergunta pro Tietchan sobre o Diniz. Ele vai elogiar pra caramba. Eu vi uma entrevista do Marcelo, o Marcelo elogiando lá e depois foi falar bem do Diniz. O Sara nem se fala, o quanto que ele fala do Diniz. Vários jogadores, né? A quantidade de jogadores, né? O próprio Ryan. A quantidade de jogadores que falam do Diniz como se tivesse mudado a carreira dele. Semana passada teve o Caio Henrique, que eu vi a entrevista, o Ryan, que quando foi para lá também, para a Inglaterra, teve o Gabriel Sara. Isso tudo recente, né? Recente, digo, de se expressando recentemente, Sim. né? O Felipe Melo, que quando compara Abel com o Diniz, ele vai pro Diniz, né? E também outros grandes técnicos que passaram pelo Palmeiras, e ele foi importante no Palmeiras. Então você vê muita gente, o Marcelo Real Madrid a vida toda, com grandes técnicos, e fala do Diniz, o Dani Alves, né? O Dani Alves falava do Diniz também como... Então, eu acho que o Diniz tem muitas qualidades, e eu acho que tudo que o Diniz faz acaba por ser exaltado, o mal e o bom, né? A gente ganha reverbera muito mais do que outros técnicos dessa geração. E agora vamos ver no Corinthians, né? Vamos ver no Corinthians, porque o Diniz tem muitas falhas, uma delas é a questão defensiva, 2 jogos sem sofrer gol. Eu não sei se vai continuar sendo assim, porque os times o Hugo batalhou bastante contra a Platense. Os times do Diniz são conhecidos por serem abertos, né? Ou seja, eu consigo fazer gol no meu melhor momento, eu jogo crio o suficiente para vencer praticamente qualquer equipe, né? Num nível competitivo até às vezes acima da minha. Mas também eu jogo franco, eu deixo muito... É muito difícil quando você pega esse jogo que ele fala CA posicional, né? Você depois... O problema é quando você perde a bola, você recompor a defesa, né? Exige muito, né? Existe, às vezes, um conhecimento do jogo que nem todo jogador vai ter, né? Ainda mais jogadores que não estão acostumados ou não têm as características necessárias para fazer esse tipo de jogo, né? Depois a gente vai fazer... O programa está estourando o tempo aqui, mas eu estava de férias no momento que o Diniz foi anunciado. Eu achei uma boa tentativa do Corinthians, tentar alguma diferença. Qualquer outro nome que foi especulado, eu achava que seria uma continuidade, seria um Ramon Dias 3.0, porque o Dorival fez um trabalho muito próximo do que o Ramon fez, para mim, sem evolução, com alguns bons resultados, mas sem aquela evolução que se esperava do elenco. E então eu defendo o Diniz porque é alguma coisa que pode sair diferente. Se vai dar certo ou vai dar errado, todo treinador é assim. Li que o Diniz chegava no Corinthians com prazo de validade. Todo treinador chega em todo lugar com prazo de validade. Essa saber se é um pouquinho mais longo, um pouquinho mais curto, depende da diretoria. O Abel mesmo já teria sido, a pedido da torcida, demitido várias e várias vezes na equipe do Palmeiras. Tá mantendo lá porque a Leila quer. E sobre a crise no jornalismo, acho que a gente tem um grande problema que é comentarista de meme. Eu sempre falo isso, né? O grande ponto é o comentarista de meme. Ele abraçou uma ideia e é bordão. Sabe, o Zorra Total, que tinha lá os colinhas do professor Raimundo, que fazia a piada, o cara sempre vai usar. Entrou naquela situação, então o Diniz, a saidinha. O que tem a ver saidinha? 2026 você tá falando de saidinha. Todo mundo faz saída desse jeito hoje em dia e dá certo, dá errado na mesma proporção. A gente estava conversando até aqui antes, você pega na Premier League, que hoje é a liga mais cultuada, né? A liga mais divertida para mim, né, de se ver. E você tem quem dá mais passes durante o jogo são os defensores, né? Há 10, 15 anos atrás eram os volantes, porque eles vinham buscar o jogo, né? Para distribuir. Né? Então você tem os volantes, os grandes volantes da década de 90, assim, eram os caras que sabiam jogar bola, por mais que as pessoas digam que não, como Dunga, sim, né? Mas era quem fazia o pai. O Lothar Matthaus, que nem começou como volante, era um meio até mais ofensivo no início.
Então você tinha esses caras fazendo isso, e você tinha até, falando no Lothar Matthaus, você tinha até a criação do líbero, que era o cara que jogava para organizar o jogo lá de trás também, né? Então você tem muito essa evolução no mundo todo, não é o Diniz, né? Tem várias críticas que podem ser feitas ao trabalho do Diniz, mas tem muito preconceito também, sabe? Sim, para que você papo E essa coisa de ciclo Diniz é o ciclo do meme. Ele começa bem, faz o time jogar bem, aí depois o time joga mal e é demitido. Você pode botar isso para qualquer treinador do Brasil, praticamente, fora um Abel Ferreira, que está há muito tempo. E mesmo assim, se você pegar um determinado recorte, você vai ter momentos em que o time não está jogando bem. Que poderia ter sido demitido. E que poderia ter sido demitido, né? No Flamengo, nesse ciclo, o Flamengo não segurou quase ninguém. Ou seja, você poderia botar praticamente qualquer técnico do Flamengo nesse ciclo, né? Até o Felipe Luiz. E então, eu acho que é bobeira. Eu acho que são críticas que muitas vezes não ajudam, né? Não ajudam, porque a crítica real aos problemas do Diniz não estão lá. Normalmente são críticas mais pessoais ou crítico de meme, que enquanto os problemas reais do trabalho dele às vezes passam despercebidos. E eu acho que às vezes atrapalha até o próprio Diniz, porque eu acho que o Diniz ele é um cara que faz algo diferente, não só no Brasil, mas no mundo, e que muita gente observou não só no Brasil, mas no mundo, tá? Mas isso não significa que aquilo tem que continuar daquele jeito, né? Ele tem que ter a capacidade de se adaptar o tempo todo, né? Os grandes técnicos têm isso. O Guardiola faz isso. E eu acho que se não for o Diniz, outros têm que olhar para o Diniz e pegar assim, o que eu posso fazer que dá certo, porque dá certo, né? Sim. Que o Diniz tem, né? E para evitar que dê errado. Evitar o que dá errado, né? E evitar o que dá errado. Então é um pouco isso, né? Eu acho que o futebol brasileiro peca muito nisso, e os técnicos brasileiros pecam muito nisso, que é essa constante evolução do futebol como ciência, né? Não só de estudar, de fazer faculdade, porque muitos dos novos técnicos fazem faculdade, mas isso a ciência é viva, né? Não adianta você estudar o que aconteceu só. Você tem que estar pensando, o cara que está trabalhando lá, ele tem que estar na vanguarda, ele tem que olhar para o que aconteceu, tá? Ele tem que olhar o que está acontecendo e pensar o que ele vai fazer de diferente para o futuro, né? Com uma base, ele não vai sair do zero, né? E eu acho que o Diniz traz muita coisa boa e que tem que trabalhar, sim, os problemas que ele traz também, né? E às vezes a discussão é meio rasa. Carlos, estouramos o tempo já aqui. Quer completar alguma coisa, Diniz? Não, eu tô curioso pra ver a evolução de alguns jogadores no comando do Diniz. Acho que o Bidu vai evoluir muito com o Diniz. Acho que o Ranieri também é um jogador que tá sendo muito importante pro Corinthians, principalmente nos momentos sem bola. Eu acho que vai evoluir muito com o Fernando Diniz também. E o próprio Kaique, né, que já tá evoluindo. A gente viu ele ganhando espaço já na equipe do Corinthians. Então vai ser muito interessante ver a evolução de alguns jogadores sobre o comando do Fernando Diniz, que é um técnico que todos os jogadores que trabalham com ele sempre falam que ele ajuda muito o cara a evoluir, não só no campo, mas fora do campo também, né? Então, realmente, estou na expectativa para ver a evolução de muita gente no Fernando Diniz. Só para fechar mesmo, sobre a questão das coletivas de imprensa, de como algumas pessoas chegam nas coletivas de imprensa. A gente falou do Abel Ferreira, né? O Eduardo falou do Fernando Diniz também. Mal preparados, o Rafael falou também. Não tão mal preparadas, mas também buscando corte para rede social, buscando jogar para a galera e essas coisas. Teve recentemente uma entrevista coletiva do Thiago Carpini no Fortaleza, né? E que também viralizou na rede social a irritação do Carpini com perguntas completamente idiotas que foram feitas para ele. Então, cada vez mais, não só as tribunas de imprensa, mas também as salas de coletiva, elas estão cheias de idiotas que se fardam de jornalistas e tentam jogar pra galera, tentam aí viralizar de alguma forma e acabam atrapalhando o trabalho de muita gente que realmente quer trabalhar no meio, e também dos próprios treinadores, né, que às vezes ficam de saco cheio, como o Carpini ficou no Fortaleza. Eu lembro do próprio Renato Gaúcho, na coletiva de apresentação dele no Vasco, ele até falou, não tem problema estar lá, mas assim, estuda, né? Não tem problema, qualquer um pode ser, não é questão de, porque eu fiz faculdade, eu sou melhor, não, tem muito colega que fez faculdade comigo,
que eu acho fraco. Tem jornalista que é fraco, não é estudar ou não, é continuar. Não é fazer a faculdade, é continuar estudando isso. E acho engraçado, inclusive, no jornalismo esportivo, que tem muita crítica com quem estuda. Né? Eu nunca vi um comentarista de economia, aquele economista foi fazer Harvard, que idiota, foi lá estudar, né? E o cara tenta sair um pouquinho para estudar, né? É assim que vai. Mas, gente, é um papo para outro dia aqui. Massa, aquele abraço. Um abraço. E, pessoal, deixa o seu like, deixa o seu hype. A gente não quer cair na polêmica barata, tá? Aqui a gente tá falando de coração mesmo e a gente não quer fazer... Senão eu vou começar a fazer vídeo de corte sobre esse lance do Neymar que você vai ver que é sensacional. Se você gosta de um jornalismo mais, né, uma discussão séria sobre futebol, apoie aqui o canal do Gol com o seu like, com o seu hype, se inscrevendo e compartilhando o canal. A gente volta na semana que vem com o Na Cara do Gol, mas a programação segue com programas, né? Então não perde tempo, se inscreva no canal. Aquele abraço.